Bom, próximo assunto. Nesta semana, nós recebemos uma denúncia de um suposto erro médico de um hospital localizado na zona norte de São Paulo. O bebê não estava bem. Os pais levaram ao hospital e o médico tratou como uma broncopneumonia. Depois, como infecção urinária, com antibióticos. Utilizou antibióticos aí no tratamento dessa criança. Mas a criança não melhorou e o quadro evoluiu. Resultado: ele veio a óbito em apenas 5 dias. A família acusa o hospital e o profissional que atendeu o bebê por negligência médica. O repórter Farejador foi investigar de perto este caso. Farejador, você tem um áudio de uma enfermeira que chega a confirmar esse erro médico, é isso? Sim, tudo bom a você, o delegado Palombo e o pessoal de casa. A gente conseguiu a liberação deste áudio, mas tem outros áudios que confirmam, inclusive, a ausência de médicos e, na presença dos médicos nos últimos, digamos assim, segundos de vida da criança, né, uma tristeza, não conseguiram entubá-lo. Ou seja, a criança já estava com septicemia, né, aquela infecção generalizada, deixaram chegar nesse ponto, não tinham colocado na UTI, e esse áudio vem a comprovar, entre outros que está já com advogado, foi instaurado inquérito. Bom, o doutor sabe como funciona, mas a coisa vai ficar bem complicada pro lado deles, até não pelo fato de uma criança, mas de uma vida, mas ainda mais uma criança de 8 meses é de doer. Vamos assistir então, pode rodar a reportagem. Este é Jonathan, 8 meses, um garoto saudável, bem tratado pelos pais e avós. Ele mora na zona norte de São Paulo. Neste vídeo, o menino está feliz, esbanjando saúde. É a alegria da família. Vai pra onde? Mas toda essa alegria virou um pesadelo, que durou alguns dias. Com indas e vindas no Hospital Geral de Taipas, na zona norte de São Paulo, o menino, infelizmente, morreu. No atestado de óbito, mostra morte a esclarecer. O garoto deu entrada no hospital no dia 8 de setembro com quadro de pneumonia. Ele ficou 5 dias no hospital. Deram alta no dia 13, mas no dia seguinte ele piorou novamente e voltou ao hospital. A mãe dá mais detalhes. O doutor viu os resultados e falou que ele estava com uma infecção de urina muito grave. E falou que ele ainda continuava com broncopneumonia, que ele ia para UTI. Mas por ele estar desidratado, que ele não estava mamando e estava fazendo fezes brancas, não achou acesso nele. Não estava conseguindo dar soro para ver se hidratava ele um pouco. Eu que estava dando água para ele. E eu questionei, né? Falei, então se não achou soro na veia, dá para ele beber. Aí ele falou que não tinha lá. Aí nisso não aceitaram ele na UTI, não quiseram achar a veia dele em outro lugar, acesso, no pescoço, na cabeça, tinha que achar. Porque no momento que ele falou que estava com infecção de urina grave, ele sabia o estado que era. Aí foram e deixaram a gente num quartinho lá. O estado de saúde da criança piorou rápido. A mãe pediu ajuda às enfermeiras, chamando médicos. Segundo ela, não tinha, menos ainda um pediatra. A oxigenação estava em 60, algo grave demais. Giovana, a mãe, pedia por ajuda, pedia na enfermagem, mas nada acontecia. Aí eu vi que estava 60 e abaixando. Aí, liga pro doutor. Daí nessa entrou outra enfermeira. Liga pro doutor. Cadê o doutor? Cadê o médico? Que ele não tava na sala dele, ele não ficava lá. E nada do médico, nem a médica. Aí nisso deitaram ele lá, aí ele já nem olhava pra mim. O Jonathan, olha o que vocês fizeram com meu filho, olha o que vocês fizeram, ele não tava bem, eu falei. Aí me tiraram da sala, né? Falou, mãe, melhor você sair da sala, né? Você não tá muito... Mas sabia que o Jonathan já tava falecido, eu sabia. Eles tentaram manobra de... Então, quando eu saí, os médicos entrou. Daí chegou a médica, depois que chegou o médico, depois de um tempo. Aí eles ficou lá na sala, passou uns 20 minutos só. Aí a médica falou, você quer conversar aqui ou lá dentro? Eu falei, eu quero saber do meu filho, se ele tá bem. Aí nessa que ela falou isso, eu abri a porta dela, falou, não, ele não tá bem. Daí eu vi ele lá. Daí eles não falaram nada pra mim. A família e o advogado nos cederam
com exclusividade este áudio. A voz distorcida explica parte da tragédia que aconteceu. Um funcionário gravou tudo isso. Essa criança foi internada no sábado, chegou com a mãe, com o pai, uma coisa assim, no sábado. Foi internada, fizeram exame de sangue, só que não fizeram exame de urina. Essa criança estava de infecção de urina, não foi visto, foi descaso mesmo. Passou por um monte de médico, ninguém viu, ninguém prestou atenção. Ela teve alta e voltou essa madrugada. O médico que atendeu essa criança não é pediatra, tá? É um médico qualquer daqui. Ele se negou a atender essa criança. Na hora de intubação ele intubou errado, ele não soube intubar. Ele não conseguiu fazer nada, pediram para passar um central ou um jugular nessa criança. Ele se negou, falou que não ia passar e essa criança é óbito. A família constituiu um advogado que fala o que aconteceu na opinião dele e o que será feito. No nosso entendimento, houve falhas gravíssimas por parte do hospital. Primeiramente, por ter liberado a mãe e o bebê para casa sem que as condições de saúde do Jonathan estivessem adequadas para tanto. E, em um segundo momento, quando a mãe retornou com o Jonathan ao hospital, ela demorou horas para ser atendida, suplicou diversas vezes por atendimento e, quando, enfim, foi direcionado algum mínimo de atenção para o bebê, já não havia mais tempo, já havia falecido. Em virtude dessas falhas, nós vamos entrar com ação de indenização por danos morais para a família, contra o hospital e contra os profissionais que deveriam ter atendido corretamente o Jonathan. Em nota, a Secretaria da Saúde informa que, abre aspas, o Hospital Geral de Taipas lamenta o falecimento do paciente Jonathan, que foi acolhido na unidade do dia 8 de setembro com quadro de broncopneumonia. O paciente, prontamente atendido pela equipe médica que iniciou o tratamento combinação medicamentosa. Após o 4º dia de internação, o quadro clínico apresentou melhora e o paciente recebeu alta, com a orientação para retornar ao hospital em caso de qualquer variação de estado de saúde. Uma apuração interna foi instaurada e está sendo submetida a uma análise técnica pela Comissão de Revisão de Óbitos da instituição. O hospital acrescenta que a família receberá o resultado das conclusões de apuração tão logo seja finalizada. Repórter farejador para o programa Flagrante. Vai pra onde? Vai pra onde? Que caso absurdo, farejador. Muito obrigada pelo seu excelente trabalho e conto com a sua participação aqui novamente no Flagrante Jovem Pan da semana que vem, hein? Palombo, você conhece bem esse hospital, né? Conheço bem. Conversei com os pais dessa pequena criança, desse bebê de 8 meses. Essa mãe foi até o meu escritório, nós fizemos uma representação no Ministério Público para denunciar essa negligência. Ela ficou esperando da meia-noite até às 6 horas da manhã com a criança no colo, sem ninguém para atendê-la. Não tinha fila, não tinha nada, não quiseram atender. Quando o médico chegou, ele chegou com um cara que tinha acabado de acordar. E aí, sabendo que essa criança já estava morta, quando trocou o plantão, o outro médico não quis dar o atestado de óbito. Sem contar que tem uma briga interna lá entre funcionários médicos da UTI e o hospital. Então, alguém precisa fazer alguma coisa. As pessoas não podem continuar morrendo por negligência médica ou porque tem rixa de uma empresa terceirizada com médicos de outro departamento. Isso não pode acontecer. É uma vida. É gente humilde, é gente pobre, mas é gente que merece respeito. E o Estado, a Prefeitura, o Governo Federal não pode fazer isso com essas pessoas. As pessoas não podem perder a vida por causa de negligência e por causa de atendimento médico.